Fala, meus amores! Boa tarde a todos! Eu sou Eli Alves e já está no ar mais uma edição do nosso programa Fortaleza Amiga do Idoso, aqui na Rádio Web Fortaleza 6.0. De segunda a sexta-feira, sempre das 14 às 15 horas, estou por aqui trazendo as informações sobre o nosso projeto, trazendo os nossos entrevistados, os nossos convidados mais que especiais que abrilhantam as nossas tardes, sempre com temas relevantes, voltados especialmente para a nossa saúde. Agradecendo primeiramente a Deus por estarmos aqui mais uma vez, pelo pão de cada dia, pelas bênçãos e pelos livramentos recebidos dia após dia. Agradeço especialmente ao nosso grande idealizador desse projeto, Coronel Sérgio Gomes, a todos que fazem o NuProce, em especial Dora Freitas e Jácia Abreu. Agradecendo também ao nosso técnico Gleidson Duarte e, é claro, a vocês que me permitem entrar em suas casas todos os dias, que nos dão o prazer da sua companhia, estão sempre divulgando as nossas lives, compartilhando, interagindo conosco, e isso faz toda a diferença. Por isso eu peço que vocês continuem divulgando o nosso trabalho. Estamos aqui para divulgar esse projeto sensacional, que é o projeto Fortaleza Cidade Amiga do Idoso, que tem a missão de promover o envelhecimento ativo e saudável. E como eu sempre falo, todos nós estamos envelhecendo todos os dias, Nasceu, já está envelhecendo. Então, temos que cuidar de forma sábia desse envelhecimento. Olha, hoje mais um super tema aqui, um grande profissional que estará conosco. A doença de Alzheimer é uma doença degenerativa do cérebro que acomete pessoas com mais idade. Funções cerebrais como memória, linguagem, cálculo e comportamento são comprometidos de forma lentamente progressiva, levando o paciente a uma dependência para executar suas atividades de vida diária. Para falarmos sobre esse tema, receberemos hoje o Dr. Alexandre Cavalcante, médico formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, geriatra titulado pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, SBGG/MB, mestre em Saúde Pública pela Universidade Federal do Ceará e também vice-presidente SBGG, que é a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Ceará. Então, uma satisfação muito grande recebê-lo. Queria chamá-lo para dar uma boa tarde muito especial aos nossos internautas e dizer da satisfação que tenho em recebê-lo aqui. Obrigado por aceitar meu convite tão prontamente, doutor Alexandre. Seja bem-vindo. Eu queria dizer que é uma alegria, Eu estou engajado nesse projeto aí de cuidar de pessoas que têm Alzheimer e ajudar famílias a entenderem melhor a doença. Então, é mais uma prestação de serviço e a gente está sempre à disposição para ajudar e tentar fazer o mundo um pouquinho melhor. É isso que a gente quer. Que maravilha, doutor Alexandre. Inclusive, queria abraçar mais uma vez todas as pessoas que trabalham lá na Clínica da Memória, que a doutora Valena esteve conosco ontem, inclusive falando sobre incontinência urinária. Já agradeci ontem também as pessoas de lá que foram super atenciosas em me passar o zap. E agradecer a todos pela atenção, Você que também aí faz parte da Clínica da Memória, dessa equipe forte, doutor Alexandre? Então, sem dúvida, uma equipe bastante forte. Estou sempre acompanhando o seu feed, que é muito rico de informação, assim como o da clínica também, traz muita dica, muita informação para as pessoas, Então, é muito importante também, grandes profissionais aí na Clínica da Memória. Então, o doutor Alexandre Cavalcante hoje com a gente, vamos falar sobre o Alzheimer. Então, doutor, eu vou dar só um alôzinho para quem está com a gente, ver se as pessoas já começaram a iniciar a nossa live e já eu te chamo, tá bom? Tá bom, estou aguardando. Até já, obrigada. É isso aí, Gleison, vamos dar uma olhadinha, ver se os nossos fiéis já chegaram, A gente que, graças a Deus, tem alcançado aí outros estados, até pessoas fora do país que acompanham a gente, Então, um beijo muito especial a todos que nos acompanham. Nossa querida Mayra Alves, agradecer, ela passou mensagem ontem, viu? Ela que mora na Espanha, teve um probleminha de saúde, não pôde assistir o programa ontem, mas imediatamente mandou mensagem no Face para mim. Ele não pôde assistir seu programa, então a gente fica feliz com esse contato, quando as pessoas dão uma satisfação, os fiéis principalmente, que nos acompanham todo dia, Abraçar também aí o Paulo Marques, lá em Dublin, na Irlanda, que sempre que possível, sempre que o fuso horário permite, acompanha o nosso trabalho. Também recebi mensagem hoje pela manhã da minha amiga Anne Alisson, dizendo que está trabalhando muito aí e não pôde mais assistir ao vivo o meu programa, ela que mora na Holanda, mas diz que sempre acompanha depois, quando ela está em casa, ela disse, assiste porque o seu programa é sensacional e a gente não pode deixar de acompanhar essas informações que são tão valiosas, Então, obrigada a essas pessoas que gostam, que acompanham o nosso trabalho.
Então, continue divulgando, continue marcando os amigos, vai jogando nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook. Nos ajude a divulgar o nosso trabalho, tá bom, gente? Conto com vocês. Vamos lá, falando em divulgação, tá aí meu amigo Erisvaldo Divulgações. Esse é estourado, viu? Rádio Web dos Forrozeiros também, sucesso, meu querido, né? E como ele diz, hoje tem a comemoração do aniversário do nosso amigo Rogério Silva, lá no Espaço Verde, com o forrozão Célio e Valdez e a participação do meu amigo Zé Iris e seu forrozão Dedo de Aço. Se Deus quiser, viu, Erisvaldo? Um beijo pra você, obrigada pelo carinho e muito sucesso aí na Rádio Web dos Forrozeiros, viu? Abraçar a todos que fazem o Mangueira Clube, meu amigo Rubão, minha amiga Suzy Araújo Divulgações, todos vocês, um beijo no coração. Mônica Valesca, primeira vez por aqui, olha que maravilha. Mônica, seja bem-vinda, viu, pela primeira vez aqui, volte sempre que possível, tá? Beijão no coração. Olha, a dona Luena Cavalcante voltou, fico feliz, é sinal de que gostou, viu? A dona Luena, inclusive, é a mãe da doutora Valena Cavalcante, que esteve conosco ontem, e a dona Luena tá aí de volta. Fico feliz, viu, dona Luena? Um beijo para a doutora Valena, obrigado pelo carinho, viu? Tema muito importante, eu que agradeço, Mônica Valesca, por estarem aqui acompanhando o nosso trabalho, viu? Tânia Martins também é fiel, beijo para você, boa tarde, Eli, para você, para o doutor Alexandre, seja bem-vindo com uma temática de grande importância, verdade, Tânia, um beijo para você. Outra fiel, Silene Soares, abraçando aí o Gleidson Duarte, nosso técnico, ela que sempre manda um alô bem especial aos meninos do forrozão Célio e Valdez, Célio Alves, Valdez Forte, um beijo para vocês. Obrigada, Silene, pelo carinho de sempre, viu? Já estamos em Itapecerica da Serra, São Paulo, meu amigo Zuza, fiel, bate o ponto todos os dias com a gente, né, Zuza? Obrigada pelo carinho, pelo apoio sempre. A dona Liduína Dorta também, sempre conosco, é fiel, beijo para você. Outra fiel, Célia Castro Silva, aí do Núcleo São João do Tauape, professora Eva, obrigada pelo carinho. Rosa de Fátima, também de São Paulo, um beijo no coração, seja bem-vinda sempre. Você, sua irmã Francisca Dias, obrigado pelo apoio, viu, querida? E pelo carinho de sempre. Ai, a Mônica Valesca, eu falei que era a primeira vez, ó, aluna da Eva Magalhães, olha que maravilha. Mônica Valesca, um beijo. Xerri Vive, é sempre um prazer estar com vocês, eu digo mesmo, ela é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mais uma diva da alegria. Um beijo à nossa diva querida também, Marilice Carré, também do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. A Graça Romero, que é outra diva da alegria, que está sempre com a gente, um beijão. Jorge Batista, é de São Paulo, né, o Jorge? É São Paulo, né? O Jorge Batista, né, o cantor Jorge Batista, sempre conosco. Um beijão, obrigada por estar aqui mais uma vez. Olha, falei na Espanha, tá aí ela, Mayra Alves, um beijo, meu amor, obrigada pela fidelidade aqui. Pois é, Rosa de Fátima, se Deus quiser vai dar tudo certo, meu amor, com fé em Deus, vai dar tudo certo. Obrigada pelo carinho, pelo apoio, viu? Claudiana Oliveira, um beijo pra você. Claudiana, sábado tem Rubão da Mangueira, viu? Forrozão Célio e Valdez. A gente se encontra lá, viu, Claudiana? Um beijo pra você, meu amor. Deixa eu ver quem mais. Ana Cecília Nóbrega, um beijo pra você. Obrigada por estar aqui mais uma vez. Cheiro grande no coração. Jocélio de Aruaru, um abraço pra você. Aí a Silene Soares mandando. Valeu, Silene. Obrigada, Erisvaldo, por divulgar. Obrigada de coração, meu querido. Abraçar a Lu lá em Pacatuba, Lu Soares, né? E a Lúcia, né, Silene? Obrigada pelo carinho. Olha, primeira vez por aqui, Deise Fraga, lá de Salvador, Bahia. Seja bem-vinda, Deise Fraga, pela primeira vez aqui. Obrigada pelo carinho. Também a Neuma Alves, no Clareninha Santa Rosa, professor Eudes, um beijo no coração. E é claro, a gente não pode deixar de abraçar a nossa querida Stephanie Sampaio, que é enfermeira do Hospital Santa Rita de Cássia e também advogada, tem o seu escritório criminalista Três Fadas, aí em Osasco, está sempre por aqui, nem que seja para dar só um alô, mas ela não nos abandona nunca. Um beijo, Stephanie Sampaio. E também a auxiliadora Rocha, que acabou de chegar aí, um beijo no coração e obrigado pela fidelidade. Olha, gente, as demências da terceira idade, dentre elas o mal de Alzheimer, são uma das inúmeras questões que as famílias temem enfrentar no processo de envelhecimento de seus entes queridos. Para falarmos aí sobre os diferentes estágios dessa doença, as suas variações, né, como elas afetam os idosos e as relações familiares, conversaremos hoje através da plataforma Zoom com o Dr. Alexandre Cavalcante, médico formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, geriatra titulado pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, SBGG/MB,
mestre em Saúde Pública pela Universidade Federal do Ceará e também vice-presidente da SBGG Ceará. Então, doutor Alexandre, seja muito bem-vindo de volta. Obrigado, obrigado. Bom, eu falei aí, né, pelo que eu pesquisei sobre o que é o Alzheimer, mas você, como especialista no assunto, né, acompanha inclusive sempre o seu feed, é muito rico de informações. Foram os seus vídeos que me despertaram tanta vontade de entrevistá-lo, porque realmente são fantásticos, né? De verdade, sou fã do seu trabalho, parabéns, inclusive. Queria que você falasse com as suas palavras, né, profissionalmente falando, o que de fato é o Alzheimer. O Alzheimer é uma doença degenerativa que acontece em pessoas a partir dos 60 anos. Pode ter antes? Pode, é raro. Eu, por exemplo, já fiz o diagnóstico de uma pessoa com 54 anos, na verdade, de duas. Mas, em geral, o fator de risco por si só para o desenvolvimento da demência é a idade. Quanto mais velho, mais chance de ter. E a demência, ela vem, muitas vezes, de uma maneira sorrateira. Por quê? Porque ela começa devagarzinho, uma doença que vem lentamente, e a gente confunde muito, achando que é da idade, o esquecimento é da idade. Eu queria dizer para você que hoje nos escuta aqui, que esquecimento não é normal. Quer dizer que é Alzheimer? Não, não quer dizer que é Alzheimer, mas precisa ver o que é. Pode ser falta de atenção, pode ser déficit de atenção, pode ser ansiedade, pode ser depressão e pode ser demência. E a gente precisa valorizar nos idosos o esquecimento, porque o esquecimento pode ser o primeiro fator, o fator primeiro de todos, que vai levar uma série de outros fatores até o ponto de fazer com que essa pessoa esteja acamada, totalmente dependente de cuidados. Então, o Alzheimer é uma doença que vai minando devagarzinho o cérebro, degenerando o cérebro, destruindo devagarzinho o cérebro ao longo de muitos anos. E o processo final é uma dependência total, uma pessoa totalmente limitada, que, né, já não conhece mais ninguém, e é muito variado. Uma pessoa do diagnóstico, a pessoa estar totalmente limitada dura 5 anos, noutra dura 10, então é muito diverso nas pessoas, e é um desafio para a ciência hoje, porque nós ainda não temos a cura. É verdade. Inclusive, no final eu tinha colocado até uma pergunta em relação a isso, mas já que o senhor falou, e eu adoro quando as coisas fluem naturalmente, então o Alzheimer só teria tratamento, cura, até hoje ainda não descobriram, realmente, né, doutor? Não tem cura e muito provavelmente nós vamos ter ainda demorar um tempinho, porque o que a gente sabe hoje é que a doença ela começa mais ou menos 15 anos antes da pessoa esquecer. Nossa! Tá? Então, o que eu acho que vai ser talvez um tratamento mais efetivo vai ser a gente começar a tratar quando a pessoa ainda não começou a esquecer. O problema é que quando a gente começa a tratar hoje, o cérebro já está muito estragado, já existem muitas lesões. Então, nós estamos caminhando firmemente para tratar precocemente. Vai ser mais ou menos no futuro próximo, eu acredito, vai ser mais ou menos igual ao diabetes. Você faz diagnóstico de diabetes, mas a pessoa não tem infarto, não tem AVC, não tem lesão renal, não tem nada ainda. E aí você trata ela ia demorar 10 anos para ter essas lesões, ela acaba tendo daqui a 30 anos, 40 anos. Tá? Então, é provável que a gente alcance isso em relação ao Alzheimer. Infelizmente, os medicamentos que nós temos hoje, eles são apenas sintomáticos, eles retardam a evolução da doença. Ou seja, é uma pessoa que evoluiria até a fase final, que não quer dizer morte, quer dizer debilitação total, demoraria 4 anos, ela vai demorar 8 usando as medicações. Tá? Então, isso vai variar de cada pessoa, e cada um vai ser de um jeito, e cada um vai ter uma resposta diferente às medicações também. Tá? Mas não há dúvida científica que quem usa vai melhor do que quem não usa. Quem usa as medicações corretamente vai melhor do que quem não usa. Entendido. Doutor, existe assim uma causa específica para o Alzheimer ou não? Nós não temos assim uma clareza, nós sabemos quais são as lesões que tem do Alzheimer, mas a gente não sabe ainda exatamente o que é que acontece. O que a gente cada vez mais descobre é que é uma doença crônica, que é uma doença, como muitas outras, como a infarto, AVC, Parkinson, elas têm um substrato inflamatório, e que essa inflamação, ela acontece por obesidade, sedentarismo, má alimentação, sono mal dormido, tudo isso vai influenciar no Alzheimer, em cima de uma genética.
Então, nós temos, cada um tem sua genética. Então, se você tem uma família que todo mundo tem Alzheimer a partir dos 80, você tem uma tendência maior de ter Alzheimer. Tá? Se só uma pessoa tem na sua família e foi aos 97 anos, a sua tendência é mínima. Tá? Mas cada um tem uma genética, em cima dessa genética, o comportamento da pessoa vai influenciar para que isso aconteça. Tá? Por exemplo, uma das coisas que ajuda a retardar a evolução é o quanto que a pessoa usa a sua memória, a sua cabeça, a sua inteligência, que a gente chama de plasticidade cerebral. Então, é como se fosse ao longo da vida, o cérebro, se você vai utilizando ele muito, resolvendo problemas, trabalhando, executando tarefas complexas, é como se o seu cérebro fosse fazendo muitas conexões. Se você toca piano, se você aprende inglês. E quando os neurônios começam a morrer, você tem uma reserva de conexões. E aí você, em vez de ter Alzheimer aos 80, vai ter aos 87. Tá certo? É alguma coisa, então, né? Hoje a gente tem, por exemplo, a dieta do Mediterrâneo, que é a dieta feita pelos povos que estão ao redor do Mediterrâneo, Espanha, França, Itália, que é uma dieta que é anti-inflamatória e que tem se mostrado benéfica na redução do desenvolvimento de demências. Não só de demências, de doenças vasculares também. Existe uma suposição que, no fundo, Alzheimer é uma doença vascular. Tá? Então, quanto mais a gente tratar a inflamação, melhor. Então, por exemplo, você quer prevenir o Alzheimer? Eu quero. Não adianta você ficar preocupado se vai ter ou não vai ter Alzheimer, porque a sua preocupação não vai impedir nada. Você tem que fazer atividade física, você tem que se alimentar bem, você tem que evitar engordar, você tem que dormir bem. Existem estudos mostrando que as toxinas cerebrais, elas são depuradas, elas são retiradas do cérebro durante o sono profundo. Então, você precisa dormir bem. Tem estudos mostrando que se você tem um pensamento positivo em relação à vida, você tende a ter menos depressão, que também predispõe à demência. Então, é um somatório de várias coisas que vão se aglomerando e que vão, no final das contas, dar um produto final, que é a doença de Alzheimer. Claro que a genética ela é fundamental, a genética é o fator, mas é o fator que a gente não pode mudar. Então, como eu não posso mudar, não tenho o que fazer. Então, eu preciso mudar as outras coisas. Inclusive, eu ia perguntar sobre se tinha algum fator de risco em relação à tendência maior de quem já tem, a questão da hereditariedade, né? Mas assim... Perdão, a hereditariedade, ela é um fator que a gente não pode mudar, mas está provado que quem desenvolve diabetes, quem tem hipertensão maltratada, todas essas coisas, elas vão influenciar. Tudo, né? Na verdade, todas essas doenças são doenças inflamatórias, no final das contas. Então, por exemplo, se você estiver pesando, 100 quilos, você baixa para 70, muito provavelmente você vai parar de usar remédio de hipertensão e diabetes, porque elas vão sumir. Entendi. Porque isso tem a ver com a obesidade central, tem a ver com a gordura que fica dentro do abdômen. Então, se você reduz isso, você tem uma vida saudável, se você pratica exercício, você tem menos chance de ter doença de Alzheimer. Por isso que é tão importante, como o senhor citou, a questão da alimentação, né? O sedentarismo, tudo isso, ele ajuda não só nisso, mas com tantas outras doenças que podem ser evitadas ou pelo menos conviver melhor com elas através disso, pequenas coisas, pequenos hábitos saudáveis, né, doutor? Se você quer ter uma velhice saudável, eu só tenho uma dica para lhe dar, eu lhe diria, não engorde. Só isso. Se eu tiver só uma dica, se eu tiver várias dicas, eu dou um monte aqui. Claro, mas se tiver que escolher uma, seria a principal, é isso? Você dificilmente vai ver uma pessoa de 90 anos saudável ou gorda. Que legal. Boa dica, a pessoa vai estar toda esculhambada, vai estar viva, mas vai estar na cadeira de rodas, vai estar com o joelhão lá estragado, tomando 12 remédios. O idoso saudável é o idoso magro. E de preferência musculoso. É verdade. Com certeza. Maravilha. Doutor, como é possível identificar o início, vamos dizer assim, o início da doença de Alzheimer? Como é que a gente tem como identificar que pode ser, né, um traço? Uma das coisas que eu tenho feito no meu Instagram, nas minhas redes sociais, YouTube, Facebook, até no TikTok eu estou também, para a gente poder alcançar o maior número de pessoas possível, né? É trabalhar com educação para cuidadores.
os cuidadores serem educados em relação à doença para que eles possam não só identificar, mas, diante do desafio, tomar as melhores decisões. Está mais do que provado que cuidar errado faz com que a doença evolua mais rápido. Por quê? Porque, primeiro, eu negligencio o diagnóstico, eu fico negando. Depois, eu não uso os remédios na hora certa, porque eu vou postergando e eu vou perdendo tempo de tratamento. E depois eu vou me estressando mais, é pior a qualidade do cuidado. Então, o que eu percebi é que assim, eu estava super tranquilo no meu consultório indo muito bem, eu ajudando pessoas no meu consultório, só que eu sentia necessidade de ir além, de ajudar mais pessoas, de alcançar objetivos maiores. E realmente, na live de segunda-feira, de terça-feira, tinha uma pessoa de Nova York participando da live. Que legal. Então, a gente está aí, tem gente da Espanha participando, e no Brasil inteiro, já tem gente participando. Então, eu estou conseguindo levar esse conteúdo a mais pessoas. Mas o que as pessoas precisam entender? Primeiro, não é normal o idoso esquecer. Só que não basta esquecer. Ele precisa começar a ter perda de funcionalidade. Eu preciso caracterizar o comprometimento cognitivo funcional. O que é isso? Eu tenho que ter uma alteração da cognição. O que é a cognição? É a lucidez, como um todo. É a capacidade que a pessoa tem de fazer um raciocínio lógico, a capacidade que a pessoa tem de lembrar a data, de lembrar o dia da semana, de lembrar onde é que ela está, de fazer uma conta de matemática. É difícil, porque muitas vezes no dia a dia, você chega em casa e mãe, tudo bem? Aí a mãe está sentada na frente da televisão, passou o dia sem falar com ninguém, ela diz, tudo bem. Você não discute política com ela. Você não discute futebol. Você só pergunta se ela sentiu dor, e ela mesmo assim responde qualquer coisa e você aceita. Então, o idoso ele vai perdendo funcionalidade e a gente não percebe. Verdade. E aí, quando a gente assusta, ela olha para você e fala assim, quem é você? Aí nessa hora você desespera. Só que isso já tem 2, 3, 4 anos de doença. Tá? Porque tudo é da idade, e não é. Entendeu? Então, o normal é a pessoa ser normal. Se ela não sabe o nome do presidente do Brasil, o nome da pessoa da novela que ela vê toda noite, o nome do artista lá, o nome que ele está usando, né, na novela, se ela não sabe, não está certo, porque ela está vendo todo dia aquilo ali. Uhum. Então, a gente tem que desconfiar, a gente tem que se ligar. Então, vamos dar um outro exemplo. A vovó, que fazia o bolo, e todo mundo ia, domingo à tarde, comer o bolo da vovó, a família se reunia na casa da vovó, e aí, um dia, o bolo dela, que era o melhor bolo do mundo, fica murcho. Aí todo mundo fica meio assim e tal, todo mundo com o bolo ali meio sem graça. Na outra semana, ela coloca sal no lugar do açúcar. As filhas olham para a mãe e falam, mãe, a senhora já está muito velhinha. A senhora ensinou a gente a fazer o melhor bolo do mundo. Deixe que a gente faça o bolo para a senhora, se sente na cadeira que a gente faz o bolo. Só que ninguém desconfia que está uma coisa errada. Uhum. Se ela fez o bolo a vida inteira e não consegue mais fazer bolo, tem alguma coisa que está errada. Verdade. Só que as pessoas não se tocam. E aí o que elas fazem? A velhinha senta lá, ela era o centro das atenções, ela fica escanteada, vai entrar em depressão. E ela chega no meu consultório porque ela está deprimida, não porque ela está com Alzheimer. Só que a depressão já é uma consequência do processo de esquecimento. Entendi. Do processo de demenciação. É o vovô que joga carta com todo mundo, essa domingo à tarde vai todo mundo jogar carta com o vovô brinca, não sei o quê, aquela confusão, aquela alegria toda, de repente ele começa a esquecer as regras do baralho. E um detalhe muito interessante dos pacientes é que quem está desenvolvendo Alzheimer, e quem viu aquele filme Pai, né, Meu Pai, não sei, aquele filme que saiu sobre o Alzheimer, ele consegue perceber isso bem legal no filme, né? O filme ele dá uma visão do paciente que está tendo a doença. O paciente não tem um bom insight, ele não tem uma boa visão sobre isso. Ele não chega no meu consultório e diz, doutor, eu estou esquecido, eu fazia bolo a minha vida inteira e agora eu não estou sabendo fazer mais bolo, tem alguma coisa errada. Ele diz qualquer coisa, e a família cai nessa. Então, o vovô que sempre jogou carta, ele começa a esquecer as águas do baralho. E ao invés dele fazer uma reflexão e dizer, tem uma coisa que está errada, eu não estou lembrando das regras. Ele diz assim, joga as cartas na mesa e fala assim, cansei de jogar baralho. E aí ele também fica de lado e vai deprimir, muitas vezes aparece no meu consultório depois disso daí. Então, é uma doença que às vezes a gente não se toca, por isso que eu digo que a gente precisa ter educação sobre a doença. Porque os estudos mostram, se eu começar a tratar logo no iniciozinho, a resposta terapêutica é muito melhor do que aqueles que chegam lá no meu consultório depois de 3, 4, 5 anos. Às vezes o paciente só chega no meu consultório, só busca atendimento quando está tendo alteração de comportamento.
ficou agressivo, começou a falar palavrão, a pessoa nunca falou palavrão na vida. Por quê? Porque ela perdeu a capacidade de julgar corretamente. Tá? Então, quando ela bate um carro, quando ela se perde, não acha mais a casa. Só que a coisa já avançou. O paciente na fase inicial é aquele paciente que vai na padaria, compra o pão e esquece o troco. Entendeu? Ele está ali. O paciente na fase inicial, ele está trabalhando ainda, ele está na empresa dele. E ele começa a se confundir nas coisas da empresa. Eu atendi um senhor agora recentemente, que ele era dono de uma grande empresa da cidade, e que a empresa precisava comprar 5 caminhonetes, e ele pegou o carro com o motorista e comprou 5 caminhonetes erradas, que não perfaziam as necessidades da empresa. E gastou, ali na mesma hora, mais de R$500 mil. Nossa. Graças a Deus, a família conseguiu desfazer a compra, entendeu? Explicando a situação, mas ele continua coordenando a empresa. E é difícil tirar a empresa dele, porque foi ele que construiu a empresa. É verdade. Entendeu? Então, é desafiante para todo mundo, mas nós temos que tomar cuidado. Um outro senhor que eu acompanhei, ele começou com um delírio de que ele estava ficando pobre. E ele tinha terrenos em posições estratégicas da cidade. O terreno valia R$1 milhão, ele começou a vender os terrenos por 30 mil. E foi vendendo. Quando a família se tocou, ele já tinha vendido tudo. Só que a assinatura dele valia, porque ele não tinha sido impedido ainda. Então, são esses os desafios do diagnóstico inicial. Quanto antes você diagnosticar, um outro que era esse, aposentado do BNB, todo dia ele ia lá para a praça lá do BNB, lá no centro, e a família não conseguia, ele ia, voltava, e todo dia ia, olha, não está certo isso, você tem que intervir. Só que ele era muito mandão, e quando a família conseguiu tomar conta das coisas, isso já tem uns 10 anos, ele tinha mais de R$150 mil em empréstimos consignados, e ninguém sabe para onde esse dinheiro foi. Né? Então, é o desafio. É o desafio conseguir chegar nesse paciente, entender o que está acontecendo, fazer da melhor maneira possível. É um desafio cuidar de um paciente com doença de Alzheimer. Por isso, eu entendi essa dor e me dediquei a tentar aliviar as famílias o quanto eu posso. E o pior aí, doutor, como você citou aí muito bem, inclusive, a questão da vovó, que todos na semana fazia o bolo e tal, e depois começou a trocar. Esse olhar atento da família pode fazer a diferença, né, doutor? Porque, inclusive, a família pode achar só que, em vez de ser Alzheimer, está só ficando esquecida por causa da idade, né? Então, não é normal, esse olhar atento faz a diferença também para que o processo inicial seja realmente feito para não piorar, como o senhor disse, né? O mais importante é o seguinte, o que eu queria deixar aqui de alerta. Esquecer na velhice não é normal. Não quer dizer que é Alzheimer. Pode não ser nada. Mas eu preciso avaliar, porque pode ser. E se for, tenho que cuidar logo. Entendeu? Então, as pessoas vão negligenciar. Não, eu também esqueço, não sei o quê. Aí, como o paciente não tem insight, não, minha filha esquece mais do que eu. E como esse paciente não tem um bom entendimento sobre si, ele vai negligenciando isso daí. E a coisa vai piorando. Aí um dia a coisa desanda de vez, acontece um acidente, alguma coisa assim, né? E aí as pessoas vão atrás. Tá? Eu tive um paciente que veio, a família colocou lá na novela, um filho morava em Manaus, outro morava em Fortaleza, colocaram lá no avião direitinho, com orientação da aeromoça lá, da comissária de bordo, e só que o avião fez uma escala em Belém. E ela viu todo mundo descendo, desceu também. Nossa. Essa senhora demorou 3 dias para encontrar essa senhora em Belém. Ninguém sabia onde é que ela estava. Foi encontrada na rua. Então, a gente negligencia porque a gente desconhece a doença. A gente não se toca do que pode acontecer. E aí, depois que isso acontece, ai, meu Deus do céu. Então, o meu objetivo aqui é trazer luz para o negócio, para que as pessoas possam ter mais clareza e entender de maneira mais concreta o que está acontecendo. Maravilha. Inclusive, para essa entrevista, eu pesquisando, doutor, a questão como eu perguntei do início, ela tem os estágios, né? São 4 estágios, né? Inicial, eu até anotei aqui porque eu achei importante, moderado, grave e terminal, é isso? Na verdade, são 3 estágios. É o estágio inicial, que é esse que eu estou falando aqui agora. O moderado, a pessoa já, na fase inicial, a vida da pessoa começa a ficar desorganizada, mas ela ainda consegue morar sozinha. Entendi. Ela não consegue receber dinheiro, ainda vai no banco, aí esquece a senha. A vida começa a ficar meio confusa, mas ela ainda dá conta. Mas ainda consegue, né?
A fase mediana, ela já não consegue mais morar sozinha, ela já não consegue mais operar um celular, ela já não consegue administrar a casa, ela já começa a se bagunçar ali para as que a gente chama de avançada, ela já tem dependência para as atividades básicas do dia a dia. Então, ela já não consegue tomar banho sozinha, ela já não consegue comer sozinha, tem dificuldade de se mobilizar dentro de casa. Então, essa pessoa está numa instituição ou tem algum parente morando com ela, tá? Nessa fase avançada, a coisa vai evoluindo, evoluindo, até o ponto que a pessoa fica totalmente dependente. Então, ela não come, não fala, não faz nada, está totalmente assim, que é a fase mais avançada da demência. E que isso, dependendo do cuidado que ela recebe, ela pode durar anos. Entendeu? Ela vai morrer de outra coisa, de um AVC, de uma pneumonia, de alguma outra coisa. Mas ela fica, eu já tive pacientes pacientes ficaram nessa fase 6, 7 até 10 anos. Entendi. Tá? Então, são fases que vão, né, num degradê, aumentando devagarzinho e a coisa vai chegando até a fase avançada. Triste dizer, muitas vezes, que quem é bem cuidado sempre chega na fase avançada. Parece até contraditório. Mas a pessoa é bem cuidada e ela não morre nas fases iniciais. Ela não tem nenhum acidente grave, ela cuidam dela direitinho, ela vai avançando, vai avançando, vai avançando. Então, muitas das pessoas que estão na fase avançada são as mais bem cuidadas. Maravilha, doutor. Vou deixar você tomar uma água e vou dar um alô aqui pro pessoal, em seguida a gente retorna, tá bom, doutor Alexandre? Ok. Até já, obrigada. Que maravilha! Doutor Alexandre Cavalcante, médico geriatra. O homem é fera, especialista aí no assunto, né? Você viu aí, Alzheimer, domina demais o assunto, né? Por isso que eu tinha tanta vontade de trazê-lo. E na oportunidade que eu vi, fiz o convite, que bom que ele aceitou, né? Vamos dar uma olhadinha aí, Gleidson, quem está com a gente aí, nos acompanhando, né? Quem está compartilhando, quem está interagindo conosco aí na nossa página no Facebook. Vamos ver lá. Abraçar aí minha amiga Elziane Santos. Um beijo para você, Elzinha. Elô, lá do Forró do Albano. Um beijo, minhas princesas. Amo vocês, viu? Um cheiro grande no coração. Vamos lá. Eita, muita gente. Deise Fraga, lá de Salvador, Bahia. Beijo grande. Dona Luena, um cheiro. Rejane Pereira já chegou com a gente, que coisa boa, um beijo no coração, viu, Rejane? Seja sempre bem-vinda. Aurelina Holanda, o Wellington e o Alisson, um beijo para todos vocês, obrigada por estar sempre aqui conosco, viu? Stephanie Sampaio, mandei nesse instante um beijo para você, meu amor, que bom que chegou, seja sempre bem-vinda aqui, viu? Hoje está cheio de audiência, Deus abençoe, viu, Stephanie Sampaio, lá de Osasco, São Paulo. Hoje está no escritório, né? Escritório Criminalista Três Fadas. Lucélia Cavalcante, um beijo grande no coração. Volta lá, tem uma pergunta, é? Qual o tratamento precoce? Já a gente vai falar sobre isso, viu, minha querida Mônica Valesca? Já, doutor Alexandre está de volta. Deixa eu ver quem mais. Lucélia Cavalcante, coisa boa, seja bem-vinda pela primeira vez aqui. Obrigada por estar conosco. Nossa querida Alzeni Duarte, a esposa do nosso técnico, está aqui com a gente. Um beijo grande para você. Olha, a Oneida Pinheiro está conosco. Um beijo grande no coração. A Oneida está perguntando aí para o doutor Alexandre qual a diferença da demência para o Alzheimer. Só um minutinho, viu, Oneida? Deixa eu só mandar os últimos alôs aqui da galerinha. Fátima Lira, um beijo para você, seja sempre bem-vinda. Deise Fraga, degenerativa, exatamente. Nossa querida Socorro Gomes, aluna do professor Eudes, um beijo no coração. A Mayra dando as boas-vindas para o doutor Alexandre Cavalcante, obrigada. Francisca Dias, um beijo no seu coração, é fiel ao nosso programa. Obrigada, Oneide, a você também. A Rosa de Fátima disse que esquece as coisas muito rápido, tem 57 anos e não tem ninguém na família, pelo menos que ela saiba, não tem ninguém na família com esse problema, né? Tem que ver, ele falou, viu, Rosa de Fátima, lá de Osasco, São Paulo, ele disse que esquecimento não é normal, tem que averiguar, procurar um profissional para saber o que está acontecendo, porque pode ter 80 anos, ele falou que não é normal, tá bom? Cuide, meu amor. Antônio Eudes, nosso professor top, seja sempre bem-vindo aqui. Um beijo, a nossa radialista top. Obrigada pelo carinho, viu, Antônio Eudes? Um beijo a todos os seus alunos lá da Praça do CRAS Vila Manuel Sátiro e também a Areninha Santa Rosa. Beijo no coração.
Minha querida Marilice Carré, lá de Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Um beijo para você. Ela disse que o tema sempre é excelente. Obrigada. Beijo no coração, viu, meu amor? Saudades também. Inês Almeida, lá do Núcleo MRV Maraponga. Boa tarde, Eli. Que bom, doutor Alexandre está aí. Um excelente médico, pois cuidou muito da minha sogra, Francisca Bezerra, o nome dela. Ele atendia a domicílio, muito carinhoso com os pacientes dele. Um abraço para ele. Olha aí, doutor Alexandre, que coisa boa. Aí foi sua paciente, Francisca Bezerra, a sogra da nossa querida Inês Almeida. Olha que maravilha. A Fátima Lira também perguntando o que deve ser feito para evitar o Alzheimer. Pode descer, Gleides. Espera aí, Fátima Lira, já já ele volta. Eva, minha querida Eva, minha pequena Eva Magalhães, né? Um beijo, nossa querida professora. Edna Batista, um beijo para você. Olha, importante os esclarecimentos, doutor Alexandre. Edna Batista, um beijo aí do Núcleo MRV Maraponga, assim como a Inês Almeida, né? Peço a todos os nossos seguidores da Rádio Web dos Forrozeiros que compartilhem o programa da Eli, programa Fortaleza Amiga do Idoso. Obrigada, Arisvaldo Divulgações, um beijo para você. Dona Maria do Carmo da Costa, um beijo grande no coração. Minha querida Gabi Mello, um beijo para você, obrigada pelo carinho. Elisângela Colares, lá do Núcleo Areninha Santa Rosa, professor Eudes, um beijo. Beijo, Rita Vilani, seja sempre bem-vinda aqui, meu amor. Ela disse que essa palestra do doutor Alexandre está maravilhosa. Ia dizer que não tem nenhuma pessoa assim em casa. Graças a Deus, né, Rita Vilani? Que bom. Marta Verônica, primeira vez aqui, olha que coisa boa, seja bem-vinda, viu? Elisângela, Verônica e Fátima Lira, Marta Verônica, né, alunas do professor Eudes. Olha que coisa boa. Deixa eu ver quem mais aí. Pode descer. Disseram que o Alzheimer é causado por pessoas que se anulam pelo outro. É verdade, doutor? Eu não sei, né? O doutor Alexandre pode responder isso, mas eu realmente nunca ouvi falar isso, mas o doutor sabe. Já falar, viu, Neida? Elisângela Colares, aluna do professor Eudes, auxiliadora Rocha, diz que a mãe dela tem 74 anos e repete a mesma coisa por várias vezes. Olha aí, auxiliadora Rocha. Minha amiga Ivanete Castro, lá de Pindoretama, um beijão para você. Dona Liduína Dorta, agradecendo o doutor Alexandre pelos excelentes esclarecimentos, né? Eli, pergunta para mim ao doutor Alexandre, por favor, se quem tem esquecimento pode ter problema com Alzheimer. Inclusive, volta aí. Inclusive, Regiane, ele já falou sobre isso, viu? Acho que é porque você chegou um pouquinho depois. Ele disse que o esquecimento não é normal, tem que verificar, mas que não obrigatoriamente seja o Alzheimer. Agora tem que ser investigado, né? Tem que ver realmente o que é. Tá bom, meu amor? Quem mais aí? Rejane Cidrão, um beijo para você. Seja sempre bem-vinda, Rejane Cidrão. Ela que é psicóloga, né? Um beijo no coração. Tem muitas perguntas aí já, né, Gleides, inclusive. Vamos trazer o doutor Alexandre de volta aí. Volta lá nas primeiras perguntas aí. A dona Oneida que perguntou, né? A Rejane, inclusive, a pergunta dela, do Facebook deu tilt. A pergunta dela, o doutor Alexandre, inclusive, já falou sobre isso, né? Hã? A Mônica Valesca perguntou o que poderia evitar, não é isso? Sim. Vamos ver aí. Qual seria o tratamento precoce? E qual seria o tratamento precoce? Deixa eu ver o da Rosa de Fátima aí, só que ela falou da mãe que tem 90 anos. 90 anos, ela repete... isso aí é aquele que eu li, né? As mesmas histórias várias vezes. Doutor, a pessoa que repete muito, a mãe dela já tem 90 anos, como ela falou, né? Ela repete muito as mesmas histórias. Inclusive, tem uma pergunta parecida, né? Que ela disse que a mãe sempre... Tem que ser investigado, né, doutor, isso aí? Se ela não conta como se não tivesse contado a primeira, é bastante sintomático de doença de Alzheimer. Então, ela fala assim, olha, você sabia que fulano veio aqui? Aí passa uns 15 minutos, ela olha, você sabia que fulano veio aqui? Então, esse acontecimento é bastante característico. Ela fala uma segunda vez, uma mesma coisa, como se não tivesse falado a primeira. Ou seja, ela esqueceu o que ela falou a primeira. Isso é bastante comum e é típico, tá? E pode ser com 90 anos, mas pode ser com 60 anos. Então, vai variar de cada, né? Não é normal. Em relação ao esquecimento não ser normal, eu não estou dizendo que esquecimento é doença. Entendeu? Uma pessoa pode ser muito desatenta, só isso.
E aí, como ela é desatenta, na verdade, ela não esqueceu. Ela chega aqui com a chave do carro, mas está com a cabeça no mundo da lua, coloca a chave do carro aqui. E, na verdade, não é que ela esqueceu, é que ela não aprendeu onde estava a chave do carro. A cabeça dela estava viajando. Ou é aquela mãe muito estressada, que está preocupada porque o filho não chegou, e aí coloca a chave aqui, não sabe, e aquela coisa fica nervosa. Mas não é porque ela esqueceu. É diferente, por exemplo, do primeiro caso, que ela contou uma coisa. É como se eu tivesse feito uma entrevista com você aqui hoje, aí amanhã eu te ligasse. Eli, quando é que a gente vai fazer a entrevista? Passei uma hora conversando contigo aqui e eu não lembro. Então, é um problema de atenção. Então, quem é muito ansioso, quem é preocupado demais, quem está muito estressado, com muitas coisas a fazer, a pessoa diz que está ficando esquecida. Provavelmente é o caso dessa senhora de 57 anos que colocou para a gente aí. Isso. Mas tem que investigar. Aí, para a gente fazer a diferenciação, a gente faz uma avaliação neurocognitiva. Então, a gente vai puxar da memória da pessoa, vou perguntar uma série de coisas. Né? Por exemplo, você pode fazer um teste bem rápido. Se você perguntar para sua mãe, para o seu pai, para o seu tio, para sei lá quem, se ele não sabe o ano, o mês, o dia da semana, já está errado. Entendi. Eli, qual é o ano que nós estamos? Entendi. Estou perguntando para você agora, qual é o ano que nós estamos? 2021. Qualquer resposta diferente dessa, numa velocidade dessa, está errado. Isso é lucidez, isso é presença. E a ideia é que você fique presente até os 100 anos, até os 120 anos. Entendi. Se você não está presente, a gente tem que investigar o que possa ser. A depressão, por exemplo, deixa a pessoa distante. Aí ela olha assim, não sei. Mas não é porque ela não sabe, porque ela não está nem aí para responder para você. É outro problema. Não é Alzheimer. Tá? E aí a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial. E nem sempre é simples fazer esse diagnóstico. Eu vejo muita gente tomando remédio errado, prescrito por médicos, assim, inadvertidamente. E é preciso dizer que, a gente vai falar aqui agora do tratamento precoce, mas é preciso dizer o seguinte, o tratamento para Alzheimer, ele só começa, ele é um sintomático, então ele não adianta tomar antes da doença começar. Entendi. Você só vai estar tomando remédio a mais com risco de efeito colateral, de interação medicamentosa, então não adianta você dar antes, você tem que dar assim que começar, mas não adianta você tomar ele preventivamente. Ele não vai funcionar, tá? Porque ele não vai impedir a morte dos neurônios. O que ele vai fazer é melhorar a conexão daqueles que sobraram. Ele, tipo assim, ele vai dar uma turbinada no cérebro, mais ou menos isso, de uma maneira bem baixa, assim, bem rasa. Ele vai turbinar o cérebro. As células que sobraram, ele vai dar um gás naquelas células. Pronto. Mas se você não tem a doença, você não se beneficia da medicação. Tá certo? Entendi. Existe uma entidade que ela é pré-Alzheimer, que é o comprometimento cognitivo leve. É do esquecimento, mas a funcionalidade está normal. Esquecimento, mas a funcionalidade está normal. Que pode ser tomado para nutrir melhor o cérebro. Tá? É o que a gente tem hoje, que seria o tratamento, entre aspas, mais precoce. Tá? Mas nós não temos. Esse medicamento que sabe agora, que só tem nos Estados Unidos, ele não mostrou uma eficácia boa, é um medicamento injetável, mas eu desconfio que esses medicamentos serão o nosso futuro, só que eles estão sendo dados tardiamente. Eles têm que ser dados uns 10 anos antes da doença aparecer, e não logo que a doença aparece. Entendi. Quando a doença aparece, o estrago já está feito, porque a doença demora 15 anos para aparecer. Quer dizer, o esquecimento demora 15 anos para aparecer. E aí, no futuro, nós vamos pegar todo mundo com 50 anos, por exemplo, vamos fazer um rastreio em todo mundo. Quem tiver alteração vai tomar uma injeção uma vez por mês. Ponto. E vai, em vez de ter Alzheimer aos 65, vai ter Alzheimer aos 90. É isso que a gente quer. Esse é uma possibilidade de tratamento precoce, que é apenas uma suposição, mas que é uma suposição que a ciência está se encaminhando nesse sentido. Amém. Coisa boa. Inclusive, você falou a questão de turbinar o cérebro e eu lembrei de uma das entrevistas que a gente teve em relação a isso. Essas estimulações cognitivas, doutor, ela, vamos dizer, seria uma forma de prevenção, já que a pessoa perguntou em relação à prevenção, que é uma forma de não tomar remédio que pode trazer outras alterações, como você bem citou,
E está estimulando a nossa memória, isso é bom também? Eu falei, quanto mais na sua vida você tiver uma vida ativa, resolver problemas, enrolar, mais conexões cerebrais, se você toca um instrumento, se você fala inglês, se você pratica esporte, porque o esporte, de uma maneira mais intensa, ele libera uma substância chamada irisina, que vai ajudar na memória. Então, se você faz essas coisas, você está aumentando as suas conexões cerebrais ao longo da vida. Ótimo. Depois que começa a doença, se você faz uma estimulação neurocognitiva, se você faz exercício de memória, se você faz palavra cruzada, se você joga jogos, tudo isso vai tentar manter essas conexões por mais tempo, mantendo essa plasticidade cerebral por mais tempo. Então, é super bem-vindo. Maravilha, doutor. Tem uma pergunta aí da dona Oneida, ela perguntou a diferença entre a demência e o Alzheimer, doutor. O Alzheimer é a demência mais comum. 70% dos casos de Alzheimer são demência. Mas você tem outros tipos de demência, como demência frontotemporal, demência por corpúsculo leve, hidrocefalia de pressão normal. Por isso é necessário fazer um bom diagnóstico. Entendi. Tem demências que aparecem, por exemplo, por hipotireoidismo, a disfunção da tireoide. Então, essa do hipotireoidismo, por exemplo, ela é reversível se for diagnosticada no começo. Por isso é fundamental você fazer bons exames com bons médicos. Por quê? Porque eu vejo médicos, a pessoa começou a esquecer, ela larga logo o remédio lá e não faz nenhuma investigação. E às vezes ela tem uma doença reversível e está sendo tratada como Alzheimer, que não é irreversível. Então, o Alzheimer é a demência mais comum, ok? 70% dos casos. A segunda mais comum é a demência vascular, é sequela de pequenos AVCs. Entendi. Doutor, conforme a doença vai progredindo, vamos dizer assim, as necessidades do paciente, elas vão aumentando, né? Então, nesses casos, seria necessário um acompanhamento mais personalizado, assim, mais intenso, vamos dizer, um acompanhamento realmente de um profissional, de uma equipe. Isso é necessário, né? É necessário. Na verdade, não é que a necessidade vai aumentando, é que a dependência vai aumentando. Uhum. Então, o que o Alzheimer vai fazendo? Ele vai devagarzinho fazendo a pessoa ficar disfuncional. É uma pessoa que conduzia sua vida, falava em público e resolvia, acontecia, era um grande empresário, ou era um professor, ou era sei lá o quê, e ele vai murchando ao longo dos anos. É triste, mas é real. Né? Uhum. E isso vai acontecendo lenta e progressivamente aos nossos olhos. E à medida que a doença vai avançando, ele vai tendo necessidade. O programa mais sobre Alzheimer, que é o programa que eu estou desenvolvendo, ele tem o objetivo de dar educação para os cuidadores, para que a gente possa entender a hora de que eu vou precisar não só tomar uma atitude como cuidador, mas chamar um outro profissional. Então, por exemplo, na fase inicial, é muito melhor que esse paciente tenha uma orientação de um personal trainer, ou faça uma academia, ou faça uma hidroginástica. Na fase avançada, ele vai precisar de um fisioterapeuta. Tá? Quando ele começa a engasgar, ele vai precisar de um fono. Né? O terapeuta ocupacional vai fazer a reabilitação cognitiva. Então, o nutricionista vai orientar a dieta. Então, tem vários profissionais envolvidos e cada um deles tem sua função nesse trabalho. Cada um com sua importância, de fato, essa equipe multidisciplinar, né? Com visões diferentes de uma mesma realidade, complementares. Então, muitas vezes, eu estou na casa de um paciente, na verdade, o fisioterapeuta está na casa do paciente, ele me liga, doutor, eu estou enxergando isso, isso e isso. A doutora fulana de tal não está bem. A dona fulana de tal não está bem. E eu valorizo demais a visão desses profissionais, porque são profissionais, às vezes eu vou lá uma vez a cada 2 meses, e ele está lá todo dia. Então, essa visão desse profissional é fundamental nessa equipe multidisciplinar para que a gente possa alcançar o objetivo de cuidar melhor. Entendido. Doutor, a gente sabe que é um cenário desafiador aí para os familiares, né? Para as pessoas que convivem, né? Mas, assim, como lidar? Vamos dizer que as pessoas não tenham esse apoio de um cuidador, não tenham a condição e quem trata é um familiar mesmo. Porque pelo menos um cuidador, a gente sabe que ele está mais preparado. Nós, como família, às vezes a gente vai lidar muito com a emoção, né? Então, eu acho que se torna mais difícil. Mas cada caso é um caso, às vezes a pessoa não tem condição. De que forma lidar com os episódios, quando eles são aqueles episódios agressivos, que a gente sabe que tem muitos, infelizmente? Educação para a demência. Educação. Eu entendi que esse é o maior problema. Por quê? Porque mesmo que você vá no médico, o médico não tem muitas vezes tempo e saco de ficar te explicando as coisas. Então, ele vai lá, passa um remedinho e você vai-se embora.
quanto mais você entender o que está acontecendo, melhor. Por isso, né, uma recomendação que eu tenho feito para os meus pacientes eu passo a medicação, nas minhas consultas demoram 1 hora, então eu tenho tempo de explicar, mas mesmo assim, vá lá no meu Instagram e veja todos os vídeos, tem mais de 100 vídeos lá explicando essa situação. E aí a pessoa vai aprendendo mais, e quanto mais educação ela tiver, hoje eu tenho a clareza de que parte fundamental do tratamento é a educação sobre a doença. Não é o fato de você ter um pai com doença de Alzheimer que faz com que você saiba o que está acontecendo. Uma doença complexa, que engana a gente, né? Que vai sorrateiramente destruindo aquele familiar querido. Então, quanto mais... A medicação é fundamental. A medicação é fundamental. Ter manejo, ter um médico com experiência no manejo da medicação é fundamental. Mas o entendimento do problema é mais importante ainda. Tá? E, às vezes, as pessoas, por não ter entendimento, elas vão perdendo a paciência, vão piorando a qualidade do cuidado, começam a gritar com a mãe, gritar com o pai, e aí ele fica mais agitado, e a coisa vai, e aí quando você vai ver uma bola de neve, que ninguém sabe mais onde vai parar. Então, eu acho que medicar é fundamental, e é o tratamento medicamentoso. A presença de outros profissionais, se possível, ela é essencial, né? A gente sabe que, às vezes, a limitação financeira, o SUS acaba não dando esse suporte que a gente gostaria, mas tem caminho, sim, de encontrar. E a educação para a doença. Quanto mais eu entender o que está acontecendo, quanto mais eu entender que aquele comportamento não é porque meu pai está pegando no meu pé, porque meu pai é um chato, porque meu pai mudou muito, porque meu pai não era assim. Por exemplo, agora mesmo eu peguei uma situação específica de um senhor que sempre foi muito honesto, muito correto com a esposa e tudo. E com 90 anos de idade, ele se apaixonou pela cuidadora de 25. Nossa! Entendeu? E, assim, ele, na verdade, ele está começando a demenciar. Então, o julgamento dele não está correto. Entendeu? E aí ele deu cartão de crédito para ela, e ele começa a se bagunçar. Então, eu fui lá, fiz a avaliação, fiz o diagnóstico, conversei com a família, conversei com a esposa, e aí a conduta muda. Porque você está entendendo o que está acontecendo. Eu não posso julgar esse senhor ele está doente. É verdade. Eu não posso julgar esse senhor. Né? Se uma pessoa com esquizofrenia matar uma outra e ela for presa, ela não vai para a cadeia, ela vai para o sanatório. Esse paciente está desenvolvendo uma doença mental tal esquizofrênico, só que outra doença, que precisa ser dado o verdadeiro desconto e entender que ele está doente. O problema é que eu não quero entender isso, eu não quero aceitar a doença. Eu acho que a culpa é do meu pai. Aí não vai, aí a coisa desanda. Maravilha. Doutor, infelizmente, chegando no finalzinho da nossa programação, né? Vê só se tem mais alguma pergunta aí no finalzinho, para mim não deixar de atender o pessoal. Porque o que é bom dura pouco, no instante o tempo voa. Para trabalhar. Eu já tenho reunião 3 horas. Olha aí, então mais um motivo. Vê rapidinho aí se tem os alôs, eu dou depois da galerinha, só se tem. A maior incidência, só essa para a gente finalizar. A Luena Cavalcante, a mãe da doutora Valena, viu, doutor Alexandre? Olha aí. Ela está perguntando. Não precisa perguntar para mim, não, ela pergunta para a filha. A maior incidência de Alzheimer é feminina ou masculina? Ou isso não, ou tanto faz? Essa é uma confusão difícil de resolver, porque quanto mais velho, mais chance de ter. E as mulheres vivem mais do que os homens. Então, em números absolutos, você tem mais mulheres do que com Alzheimer. Mas você tem mais mulheres naquela determinada idade do que homens. Então, é uma coisa que ainda é meio confusa sempre, porque quando os homens e as mulheres viverem ao mesmo tanto, aí a gente vai poder dizer para basear. isso. É verdade. Maravilha, doutor. Vou deixar você à vontade, sei que seu horário é corrido, mas agradecer por tirar um tempo, fechar sua agenda para me atender. E eu queria que você deixasse as suas redes sociais, porque são riquíssimas de informações, e a galera pode te acompanhar teu trabalho. Então, obrigada mais uma vez, viu? Tá bom, vamos lá, vamos juntos. O meu Instagram é @Dr. Alexandre Cavalcante, e lá você tem todas as informações que você precisa, também o Mais Sobre Alzheimer no YouTube, TikTok, Dr. Alexandre Cavalcante, e a gente vai para o Instagram, que é o mais completo. E a gente vai suportando as pessoas e ajudando a cada dia, tá bom? Tá bom, obrigada de coração. Nós nos encontramos pela estrada. Beijo. Sucesso, Deus te abençoe. Obrigada. Tchau, um abraço. Outro, tchau, tchau.
Que maravilha, segue lá no Instagram, @Dr. Alexandre Cavalcante. Ele é sensacional, o feed dele é riquíssimo de informações, viu, galerinha? Se ficou alguma dúvida aí, eu acredito que não, porque o homem deu uma aula pra gente sobre o Alzheimer, né? Então, segue lá no Instagram, @Dr. né? Dr. Alexandre Cavalcante, viu? Vocês não vão se arrepender, o cara é fera. Deu pra sentir aí que ele é sensacional, né? Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau!